A ideia é a gente pegar e rever toda a anticoagulação. Em relação, vamos focar os anticoagulantes, beleza? Então a gente tem o seguinte: existe a terapia anticoagulante, que é anticoagular de forma plena, que é quando o paciente já tem algum fator que a gente precisa cortar a coagulação do paciente, seja uma fibrilação atrial, seja uma trombose, seja um evento embólico, seja uma embolia pulmonar, seja qualquer fator que pode levar a pessoa a ter a necessidade de não ter a formação da coagulação. E você tem uma outra coisa que é a profilaxia, que você tem, o paciente tem um risco de ter, por exemplo, uma trombose venosa, ou um risco de ter uma embolia pulmonar, então você dá uma subdose do anticoagulante para você fazer com que esse paciente ele tenha uma proteção. Então você pode, por exemplo, o paciente vai operar, fazer uma cirurgia de maior risco, então o que a gente faz? Você pode usar o anticoagulante, aqui ó, você tem o seguinte, vamos lá, vamos começar. Você tem a anticoagulação plena, que é quando você quer tratar o paciente. Você quer tratar uma doença. Seja lá qual que for, uma FA, uma TVP, uma embolia pulmonar, tá bom? Pulmonar, qualquer outra coisa. E você tem uma outra coisa que é anticoagulação profilática, tá? Que é quando você quer evitar uma doença, beleza? Então você usa subdose das medicações. Beleza? Hoje o nosso foco vai ser anticoagulação plena, beleza? Vou deixar aqui até em vermelhinho aqui para nós. Anticoagulação plena. Nosso foco hoje é anticoagulação plena, beleza? A parte de anticoagulação profilática, fibrinolítica, essas coisas a gente deixa para outro dia. Daí, para a gente poder entender esses negócios, tem um monte de anticoagulante, um monte de coisa, a gente tem que lembrar da cascata de coagulação. Cascata de coagulação. Você tem o seguinte, vamos pegar de uma forma bem simples. Você tem a teoria da anticoagulação, uma teoria de duas vias, tá? A teoria mais aceita é a de duas vias. Então você tem a via extrínseca e você tem a via intrínseca. As duas vias elas se juntam, ativando um dos fatores, que é o fator 10, que é o fibrinogênio. Esse é o único que vale a pena você decorar, saber que ele existe. O fibrinogênio, quando está ativado, ele vira a fibrina, é ele que forma o coágulo, tá? E essa daí é a teoria mais antiga, beleza? Então o que acontece? Vamos lá. Você tem o seguinte, vamos pegar aqui o desenho dos fatores de coagulação para você. Coagulação de duas vias, tá aqui. É esse nosso amiguinho aqui, certo? Então, na prática não encana com isso, tá? O que acontece é o seguinte, você tem a via extrínseca, beleza? Que você tem o fator 3, depois ativa o fator 7, e ele ativa o fator 10. Isso aqui é a via extrínseca. Esse aqui, ele é dependente de fatores, são dependentes da vitamina K, beleza? Que é o seguinte, que são os fatores 2, 7, 9 e 10. 2 mais 7 dá 9, parabéns, tirou 10. Fácil, não tem erro. Isso aí é simples para a gente poder guardar. Via extrínseca, ela é dependente de vitamina K. E a gente tem o seguinte, você tem a via intrínseca, que tem uma série de outros fatores, e esses outros fatores também caem no fator 10. Beleza? Na prática é isso, tá? Daí, o problema é que essa teoria é uma teoria antiga, mas a gente vai se basear nela, que ela é mais fácil para poder explicar esses fatores. Tá bom? Hoje em dia, se alguém for perguntar para vocês uma prova de residência, se alguém for querer sacanear com vocês, a gente pode utilizar uma coisa que é a teoria da monovia, que é o seguinte, é essa coisa que assusta aqui, ó. Na prática, que porra é essa? Isso é o seguinte, você só tem a via extrínseca, tá? Só que daí o que acontece? A via extrínseca acaba ativando a via intrínseca e ativa os fatores intraplaquetários. Tá? Ativando os fatores interplaquetários, a via intrínseca faz um feedback positivo. Então, desse jeito, você tem uma via única, tá? Essa daí é a teoria da monovia, é a teoria que tem hoje. Mas não encana com isso. Se a gente for pensar só com os fatores da via extrínseca e via intrínseca, dá para ficar bem mais fácil o pensamento, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem o seguinte, você tem a fibrina, como é que a fibrina se dissolve? A fibrina, você tem uma substância que é você tem uma coisa que é o fibrinogênio.
o fibrinogênio, cadê aqui minha câmera? Aqui. Você tem uma coisa que é o seguinte, você tem o plasminogênio, tá? O plasminogênio, quando ele é ativado, ele vira uma substância que chama plasmina. E a plasmina, ela degrada a fibrina, ela dissolve o coágulo. E o coágulo, ele é dissolvido em 4 dímeros, que são os dímeros X, Y, D e E. Beleza? Então, o que acontece? O que a gente tem aqui, ó? Cadê? Pronto. Então, a gente tem o seguinte, ó. Você tem o seguinte, a fibrina é dissolvida pela plasmina em dímeros X, Y, D e E, tá? Então, por que a gente fala disso daí? Por que isso daí é importante? Porque o dímero D a gente dosa, beleza? O que a gente consegue dosar? Como que a gente avalia essa porcaria toda? Você tem o seguinte, você tem alguns exames que a gente pode usar. Você tem alguns exames, são aqui. Por que a gente está focando nisso? Porque os exames são importantes na hora da gente avaliar, da gente estudar como é que é a anticoagulação. Então, você tem o seguinte, você tem o tempo de protrombina, que ele avalia a via extrínseca, tá? Então, você vê a via extrínseca da anticoagulação, que é aquela dependente da vitamina K, pelo tempo de protrombina. Você tem uma outra coisa que é o tempo de tromboplastina ativada, que você deve conhecer essa coisa aqui como TTPA, tá? E ele vê a via intrínseca. Beleza? Então você consegue avaliar a via intrínseca pelo TTPA, você vê a via extrínseca pelo TP. Beleza? O que mais que a gente consegue avaliar? Nem todo hospital tem, mas a gente pode utilizar também a dosagem você pode usar o anti-10A. Você pode dosar 10A, tá bom? Então, com isso aqui, você pode ver a via comum. Tá? Você dosa diretamente a fibrina. Beleza? E daí tem outras coisas mais específicas. Você pode pedir também para dosar o quanto tem da degradação da fibrina. Então você pode dosar o dímero D. Beleza? Que mais? Aí vem outras coisas também que a gente acaba usando em coisas mais específicas. Você pode dosar a quantidade de fibrinogênio para você ver se tem muito pouco, você tem pouca formação de coágulos, daí acaba baixando muito quando você está numa situação de coagulação intravascular disseminada, se forma muito coágulo e acaba o fibrinogênio, o paciente começa a sangrar por todo lado. Você pode dosar também, no intraoperatório a gente usa muito uma coisa chamada tempo de coagulação ativado, que é o TCA. Isso a gente usa muito para avaliar a via extrínseca, tá? Só que eu avalia isso no intraoperatório, no intraop. Você usa isso para quê? No momento, no intraop não. Durante uma anticoagulação com heparina de forma muito rápida. Por exemplo, entrei com anticoagulante, entrei com heparina agora. Vamos ver como está daqui a 5 minutos. Dosa o TCA. Porque a gente usa isso com o sangue total. Aqui, ó, de forma imediata. Beleza? Porque usa o sangue total. E você usa na hora. Você tem um aparelhinho que chega lá, dose e dá o tempo, tá? E isso aqui te dá tempo em segundos. Beleza? Coisas são importantes. Primeiro, o TP e o TTPA, o importante não é o valor exato dele. O importante é você ter o valor dele comparativo com o normal das pessoas que escolheram durante o dia. Então, na via extrínseca, você tem uma coisa chamada índice de normação reativa, tá? Que é o INR. Em alguns lugares aparece como RNI, que é o quê? É a relação desse tempo do TP, né? Do TP do paciente, porque eles chamam dividido pelo do que a gente chama do pool do dia, tá bom? Então, se é uma relação do normal para o do paciente, o que é o normal? 1. Se é o normal é 1, certo? Então, você extrapolando um pouquinho, você considera como normal de 0,8, vamos colocar 0,2 de diferença, né? Então, você pode considerar entre 0,8 a 1,2 como totalmente normal. Beleza? A mesma coisa acontece também com o TTPA. Você também tem uma relação disso. Beleza? Então você também utiliza uma relação para avaliar. Relação com o pool do dia. Se você prestar atenção, no exame, quando você colhe, tem a mesma coisa.
Beleza? O anti-10A também você avalia por número exato. O dímero também você avalia por um número exato, geralmente miligrama por decilitro. Fibrinogênio também é miligrama por decilitro. O TCA te dá o tempo em segundos. Tá? Tanto é que ele até demora para sair, porque geralmente o normal é de 90 a 120, tá? Quando você quer anticoagular alguém pleno, esse tempo de coagulação ativado vai para acima de 200. E quando você precisa anticoagular um pouco mais, vamos supor que você precisa deixar esse paciente anticoagulado para colocar em extracorpórea, você tem que deixar ele acima de 300, tá? Acima de 300, às vezes até acima de 400. Acima de 400 começa a ficar perigoso. Beleza? O que mais que a gente tem? Você tem o seguinte, aí começa a vir umas coisas mais específicas. Aí tem coisas que, sinceramente, é mais por hemato. Tem uma coisa que eu chamo o tempo de trombina, que você vê a última fase da coagulação. Você joga a trombina no sangue e vê quanto tempo leva para coagular. Você corta todo o resto e a trombina é aquele que ativa o 10A. Beleza? Que ativa o fibrinogênio. Então você testa isso. E aí a trombina é um dos lugares onde age a trombina é o fator 2, tá? Fator 2. Então você faz o seguinte, você testa ele. Então o que acontece? Quando você pega e você testa ele diretamente, ele é um lugar onde a heparina age a heparina. Tá? Então você usa isso para você ver se está faltando fibrinogênio, se tem algumas outras coisas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um paciente que está tendo uma doença de coagulação e você quer testar a trombina. Então você está achando que está tendo baixa de fibrinogênio, tá faltando o fator 13 nele, né? Está faltando fibrinogênio. Então o que você vai fazer? Você faz o tempo de trombina. O tempo de trombina está alterado. Mas, se o paciente estiver tomando heparina, também altera isso. Então tem um outro exame que a gente usa que chama tempo de reptilase. Aí quando eu estou chegando meio no excesso, porque é coisa mais que o hemato vai ver. A reptilase o que é? É de um extrato de veneno de cobra, de veneno da Botrops jararaca. Isso aí é mais detalhe, tá? Que é o seguinte, ele é análogo da trombina, só que ele não sofre efeito da heparina. Não tem ação pela heparina. Então, para você ver se o cara realmente tem aquela alteração, o que você faz? Você faz o TT e faz o tempo de reptilase. Se os dois estiverem alterados, o problema não é da heparina. Se estiver alterado só o TT e a reptilase não, o cara está usando heparina. Beleza? Mas aí já começa a vir muito detalhe. Tá? Então, a partir daí, a gente já começa a pensar. Seguinte, o dímero, o que é o dímero? O dímero ele é um derivado da fibrina. Se é um derivado da fibrina, o que acontece? Quando você pega e você tem aumento de coagulação, de formação de coágulo, seja ele qual for, seja trombo, seja, sei lá, um hematoma, seja qualquer coisa, ele aumenta, certo? Então, ele é muito sensível para diagnóstico de trombose. Tá? Por quê? Porque se ele aumenta, ele pode aumentar por qualquer coisa. Formou coágulo, ele aumenta. Só que ele não é específico. Tá? Isso é uma coisa que é importante da gente lembrar. Então, se o dímero é normal, não tem trombose. Se o dímero está alterado, ele não quer dizer porra nenhuma. Tá? Beleza? Mas o nosso foco aqui não é esse. Então a gente tem que ver o seguinte, vamos que está querendo entrar com anticoagulação, né? Então o que a gente vai pensar? Quais os anticoagulantes que existem? Quais os anticoagulantes? Tá? Isso aqui é uma coisa que é legal da gente fazer em forma de live, ao invés de fazer em forma de aula, deixar quieto. Por quê? Porque isso aí está mudando muito recentemente. Até alguns anos atrás, a única coisa que a gente tinha era a heparina não fracionada e a varfarina, que é um dicumarínico. A gente vai chegar neles daqui a pouco. Hoje, da década de 90 para cá, surgiu o Clexane, tá? Que foi a primeira coisa que apareceu depois de vários e vários anos. E de 2011 para cá, tem vindo por baixo, tá chegando pelo menos uns 4 novos anticoagulantes já chegaram. E daí o que acontece? São de uma classe nova e tem cada vez mais estudos, eles ainda estão naquela fase de provar que funciona. Tá? Então é bem interessante isso daí. Então para poder ficar mais fácil de entender isso, vamos voltar para aquela nossa grande imagem da nossa cascata de coagulação. Tá bom? Cadê a nossa cascata de coagulação? Tá aqui. A gente tem o seguinte, nós temos as heparinas, tá? Onde elas agem? Elas agem
no fator 2, que está bem aqui, certo? E elas agem no fator 10, tá? Heparinas agem no fator 2 e no fator 10, tá? Então, o que acontece? Você tem a heparina não fracionada, tá? E ela age, as duas agem da mesma forma, tá? Elas agem no fator 2 e no fator 10. E eles alteram também, agem nas proteínas intraplaquetárias. Proteínas intraplaquetárias. Tá? Que são proteína C e proteína S, tá? Então, o que acontece? Como elas agem nas proteínas intraplaquetárias, elas têm uma ação diretamente anticoagulante, beleza? Você tem a não fracionada e você tem também as que a gente chama de baixo peso molecular. Tá? Então, o que acontece? O que muda entre uma e outra? Porra nenhuma. Na prática, as duas agem da mesma forma. A única diferença é a diferença de afinidade entre fator 2 e fator 10. Tá? E isso muda bastante. Por quê? Porque o fator 2 está na via intrínseca. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai avaliar isso, a gente percebe o seguinte. A heparina não fracionada, vamos deixar como HNF, a gente acaba tendo que controlar com o TTPA. Tá? Enquanto as heparinas de baixo peso molecular, ela tem uma afinidade muito maior para o fator 10 do que para o fator 2. Então, ela anticoagula sem alterar o TTPA. Certo? O que as duas alteram é o anti-10A. Beleza? Para você ter uma ideia, o que a gente tem aqui no Brasil é a enoxaparina, que é o Clexane. Tá? A relação de afinidade entre fator 2 e entre fator 10 e fator 2 da enoxaparina é 17 para 1. Tá? Enquanto a heparina sódica, que é a heparina não fracionada, ela tem uma relação de afinidade de 1 para 1. Então a gente acaba tendo que comparar isso daí. Tá? Beleza? O que mais que a gente tem de importante da gente avaliar das heparinas? Das heparinas tem uma outra coisa que é importante. Ela tem uma outra coisa que chama... ela tem um antídoto. Pelo menos a heparina não fracionada, a gente pode usar uma coisa que é o sulfato de protamina. Beleza? O sulfato de protamina é o seguinte. Sulfato. Melhor a gente escrever direito, porque senão depois as pessoas falam que a gente não sabe escrever. Tá? O sulfato de protamina é o seguinte. Ele é um extrato do esperma do salmão. Detalhe, isso é cultura inútil que às vezes é legal da gente colocar em aula. E daí é o seguinte. Uma ampolinha tem 10 miligramas, tá? E uma ampolinha de 10 miligramas, ela reverte 5.000 unidades de heparina, tá? E daí o que acontece? Você consegue reverter ela fazendo os cálculos de como que você utiliza, tá? Vamos primeiro saber como a gente usa a heparina. A heparina não fracionada, isso é uma coisa que às vezes é legal da gente colocar, porque é uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de a gente poder utilizar essas coisas, né? Então o que acontece? Você tem uma coisinha que é o seguinte, ela tem uma meia-vida de 4 horas, só a meia-vida, certo? Fez a heparina, 4 horas depois não tem mais nada agindo, certo? Que mais? Ela altera o TTPA, então a gente vai ter que usar uma coisa que é o nomograma de Haskell, que é o seguinte, cadê o nosso grande nomograma? Cadê? Oh, raiva. Vamos lá. A gente acha aqui as coisinhas. Você tem o seguinte. Você tem uma tabela de avaliação do TTPA. Tá bom? Para você poder comparar. Então, o que você faz? Você faz o seguinte. A gente pode pegar e você pode utilizar você pode usar o anticoagulante da seguinte forma. Você pode pegar e você faz o seguinte, a gente pega e você tem, como você utiliza a heparina? Você vai usar uma dose inicial em bolos, certo? Geralmente a gente utiliza para isso 80 unidades por quilo em bolos. E depois você vai fazer o seguinte, a dose da heparina não fracionada, você vai deixar em bomba de infusão, tá? Lembrando que ele cristaliza, melhor ainda, ele decanta, tá? No soro glicosado, então, no soro glico. Então você tem que fazer em soro fisiológico. Como é que você prescreve essa coisa? Você deixa soro físio 245 ml, certo? Com heparina,
25 mil unidades. Que isso aqui vai ter 5 ml, certo? E daí você pega essa coisa aqui, você deixa em bique contínuo, certo? E você vai começar, você vai ter que usar isso aqui, com isso aqui você vai ter uma solução de, como 25 unidades tem 5 mil, você vai fazer uma solução de 1 para 100, certo? E daí você vai calcular para você ter dose inicial de 18 unidades por quilo, beleza? Então, a partir daí você já consegue ver como você faz. Daí tem uma coisinha que é um nomograma de Haskell. Cadê o nosso grande nomograma de Haskell? Só um segundo, a gente já pega ele aqui. Nomograma de heparina, tá aqui, pronto. Daí aqui é o seguinte, você vê o TTPA a cada 6 horas, tá? Não se assusta com isso, agora é um bom momento para aquele print maravilhoso de tela. E daí você faz o seguinte, você vai pegar aqui o seguinte, você fez o bolo de heparina, tá? E depois você continua com 18 unidades por quilo-hora. Daí, 6 horas depois, você dosou. Tá muito baixo? Não tá no teu alvo? O que você vai fazer? Novo bolos, aumenta 4 unidades por quilo, certo? Daí você vai dosar de novo daqui a 6 horas. Tá um pouquinho só abaixo do teu alvo, tá? Que é 1,5 a 2,3 vezes o controle. Você vai, aumenta novo metade do bolos, aumenta 2 unidades por quilo-hora. Tá no alvo? Novo TTPA só amanhã. Tá um pouquinho acima? Baixa 2 unidades por quilo-hora. Tá muito acima? Tá acima de 3? O que você faz? Tira infusão por 1 hora e depois você baixa em 3 unidades por quilo-hora. Beleza? E aí a gente vai acompanhando. Para criança, a gente tem uma dose um pouquinho diferente. Você tem 100 unidades quilo-hora, tá? E você vai ter essas variações aqui por porcentagem. Se não me engano, é 5 e 10%. Você usa um outro nomograma, tá? Nomograma de Haskell. Então, aqui, esse aqui a gente tem que usar baseado no nomograma de Haskell, tá? Em criança, tem um outro, vocês vão achar fácil na internet, que é o Hirsch, tá? Que ele usa isso por porcentagens, tá? A heparina não, só que isso daí acontece por quê? Porque a heparina não fracionada, ela varia muito de pessoa para pessoa, tá? Diferente da heparina de baixo peso, porque a heparina de baixo peso molecular, ela é mais estável, mais estável. Como ela é mais estável, você sabe a dose que está usando, beleza? Essa é a diferença. Outra coisa, você sabe o quanto está tendo de efeito. Daí a gente vai focar um pouquinho mais na enoxaparina, que é o que a gente tem aqui no Brasil. A inoxa, ela tem uma meia-vida de 12 horas, tá? E outra coisa que acontece, diferente da heparina não fracionada, as heparinas de baixo peso, elas não têm antídoto. Então, tem que ficar bem mais de olho em relação a isso. Você tem um paciente que você vai operar a curto prazo, você vai ter que fazer alguma coisa que esse paciente vai ter que fazer algum exame mais invasivo, ou você anticoagula ele com heparina não fracionada, ou você tem que dosar bem se precisa anticoagular esse cara. O que mais a gente tem que pensar? Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quais são os efeitos colaterais que tem? Tá? Ah, e outra coisa, se você tiver que reverter uma heparina de baixo peso, aí sobrou o quê? Sobrou você dar fator de coagulação externo. Tá? Você não utilizou aquele fator que você tinha, você vai ter que dar externo pro cara. Mas aí é catástrofe. Outra coisa que é importante é você saber um efeito colateral importante que pode acontecer. Um efeito colateral. Qual que é o efeito colateral importante das heparinas? Ah, outra coisa. A heparina, as heparinas, tanto a de baixo peso quanto a heparina de... Tanto a heparina de baixo peso quanto a heparina não fracionada, elas têm o seguinte, elas não passam a barreira placentária. Então, você pode dar na grávida. Isso é importante. Dos anticoagulantes, os únicos que você pode dar em gestante com total e completa segurança é a heparina. Seja a heparina não fracionada, seja as heparinas de baixo peso molecular, porque elas não têm efeito nenhum na criança. Beleza? Isso é importante saber, tá? Aqui, ó. Pode dar na grávida. Pode dar para a grávida, a gestante. Beleza? O efeito colateral mais perigoso que a gente tem que pensar é uma outra coisa. Isso aí pode dar o que a gente chama de trombocitopenia induzida por heparina. Heparina, tá? Que é o Heparin Induced Thrombocytopenia, o HIT. O HIT é uma das coisas mais perigosas que tem. E ela é mais frequente na heparina não fracionada do que na heparina de baixo peso molecular. Mas pode aparecer na heparina
de baixo peso também. Tanto é que os últimos casos que eu vi foram com heparina de baixo peso. Toma cuidado com isso. Tem dois tipos de HIIT, tá? O HIIT, ele pode ser o HIIT 1, tá? Que você só baixa e você não tem grandes efeitos colaterais, tá? HIIT 1, que aparece na hora, tá? E você não tem grandes efeitos colaterais. E você tem o mais grave, que é o HIIT 2. O que é o HIIT 2? O HIIT 2 é quando a pessoa tem, não na hora, mas alguns dias depois, ele tem uma queda muito mais importante, só que além de ter essa queda, essa plaquetopenia, ele vai ter trombose na vigência do anticoagulante. Evento trombótico, cadê? Eventos trombóticos na vigência da anticoagulação, na vigência da heparina. Isso é uma catástrofe, mas tipo catástrofe, tipo deu bosta, tá? Então o que acontece? Nessa situação a gente acaba tendo que entrar com anticoagulante que não seja heparina. E se você está usando já heparina, é porque você já não pode usar às vezes outras coisas. Então a gente tem uma situação meio tragédia aí, tá? Então o que acontece? O que a gente tem que pensar? Ó, cadê HIIT? Então é o seguinte, ó, Deus ajuda que a mais frequente é o HIIT 1, que é quando quando você só tem a queda da plaqueta, tá? Então o que acontece? A maior parte dos casos é o HIIT 1, que é cair por causa do uso da heparina. Geralmente ela é mais precoce, ela acontece de 1 a 4 dias, e o nadir, o ponto mais baixo em que chega a plaqueta, ela chega a geralmente 100 mil, por aí. Quando você tem um tipo 2, aí que é tragédia. Ela pode chegar, em média, 60 mil, mas ela pode chegar até abaixo de 20 mil. Tá? Chegando até 20 mil. E isso daí acontece por quê? Ele acontece porque a pessoa gera anticorpos para a heparina. Entendeu? Ela faz anticorpos por fator 4. Tá? Então o que acontece? No tipo 1, você não tem evento trombótico. Tá? Enquanto isso, no tipo 2, em 30 até 80% dos casos, pode ter evento tromboembólico associado. Tá? E, assim, no tipo 1 não costuma dar sangramento, mas no tipo 2 pode ter também. O paciente pode sangrar por todo lado e não formar trombo. Então, as palavras, no tipo 1 você só observa, tá? E quando está no tipo 2, você vai ser obrigado a usar algum tipo de heparina que não seja a heparina. Beleza? Então, assim, como que a gente usa isso? Você tem um score para você poder avaliar essas coisas. Cadê? A gente pega o nosso grande, maravilhoso score diagnóstico. Cadê? Esse score está aqui. Ele faz o seguinte, ó. O que você tem? Você tem alguns fatores, isso aqui você acha fácil na internet, tá bom? É o score dos 4 T's. Você vê se tem trombocitopenia, você vê o tempo que começou a ter trombocitopenia, se você teve algum evento trombótico ativo e se você tem fatores que levam a ter essa trombocitopenia. Beleza? Então o que acontece? O paciente está séptico, o paciente tem alguma outra coisa, sei lá, operou faz muito pouco tempo, uma cirurgia grande, e daí você, baseado nesse score, você vê a pontuação. Beleza? Então o que a gente vê? Baseado nesse score, agora é um outro momento legal para um print de tela, tá? Só que esse daqui vai ficar meio pequenininho. Deixa eu ver se minha cara tá na frente. Cadê? Minha cara tá na frente. Mas não tá na frente da parte mais importante, não. Tá? Então fica sossegado. O que acontece? Se você tem uma trombose, se você tem a plaqueta caindo um pouco, quanto maior a pontuação, maior o risco de você ter uma plaquetopenia induzida por heparina. Então você tem que ficar muito de olho nisso daí. Se você tiver, lembra de tirar o anticoagulante, isso é importante, tá? E daí a gente tem que pensar nos outros tipos de anticoagulação, tá bom? Que mais? Vamos lá. Isso aqui é importante a gente lembrar também. Daí, como é que você faz o diagnóstico? Você chegou, viu o paciente que você acredita que tem um HIIT, tá? Então, o que você faz? Você faz o score. Fez o score. Então, você vai ver o seguinte. Se o score for muito baixo, se o score for muito alto, o que você vai fazer? Você vai pegar, você pode fazer o seguinte, ó. Você está com receio do paciente ter um HIIT. O score acima de 3 é muito alto, o que você faz? Para com toda a heparina. Beleza?
Se você precisar, se você tiver já entrado com varfarina, essas coisas, lembra que a varfarina, isso a gente vai chegar um pouco mais pra frente, né? A varfarina, ela é inicialmente protrombótica, tá? Depois ela anticoagula. Depois que anticoagula. Então, se você tiver um hit numa paciente que você está dando a varfarina, você vai ter que tirar essa porcaria e reverter, velho, porque ela vai aumentar o risco de trombosar. Beleza? E daí você pode fazer um teste, que é o teste ELISA, para você ver se esse paciente tem ou não o déficit de coagulação. O anticorpo. Daí, se ele vier negativo, aí você já cortou. Então você tem que procurar outras causas, sei lá, CVD, alguma outra coisa, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode voltar a heparina, porque você já sabe que não é dela, então beleza. Se vier indeterminado, aí você tem um outro teste. O problema é que o teste funcional é um teste que é difícil você achar no Brasil. Se esse teste vier negativo, aí você excluiu. Se é positivo, aí você confirmou. Se ele vier positivo, o que você faz? Você confirma. Então, o que você vai ter que fazer? Você tira heparina e você tem que entrar com uma outra heparina, um outro anticoagulante que não seja heparina. E aí a gente chega lá. Até pouco tempo atrás, o único que a gente tinha de opção era o Fundaparinux, porque a gente tinha só as heparinas, a varfarina e o Fundaparinux, que é o Aristra, a gente já chega nele, tá? E daí o que acontece? Quando a gente estiver nessa situação, a gente acaba tendo que procurar. Hoje tem algumas opções a mais, só que ainda tem pouco estudo a respeito disso, tá? Então acho que aqui a gente já matou o HIT, tá? Que mais? HIT 2. Como que a gente decide a opção? Varfarina, tá? O que é a varfarina? O que é o Marevan? O Marevan, ele aí tem essas partes da história são bem legais, né? O Marevan, ele é um extrato de uma planta que era uma praga na grama de pastos de vaca na década de 30. Tinha vacas que morriam por AVC. Eles começaram a procurar a causa e encontraram um extrato de uma planta tinha um extrato chamado cumarina. Tá? E depois quando foram identificar, o que é isso? Esse daí ele é um antagonista competitivo da vitamina K1, tá? Então o que acontece? Ele não deixa formar os fatores de coagulação. Se ele não deixa formar os fatores de coagulação, o que ele vai fazer? Ele vai alterar, ele vai inibir a via extrínseca. Se ele inibe a via extrínseca, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um efeito, como só que ele não age nas proteínas intraplaquetárias. Então, inicialmente, ele é procoagulante, e depois ele anticoagula. Beleza? Inicialmente ele aumenta o risco de coagular e depois ele é anticoagulante, tá? Isso é importante a gente saber. E outra coisa que acontece é o seguinte, a cumarina ela é utilizada como veneno de rato, tá? E um derivado dela que é a varfarina é o que a gente usa para anticoagular, tá? Como ele tem muita interação medicamentosa. Então o que acontece? Uma coisa que você precisa saber é o seguinte, como ele inicialmente é procoagulante, ó. Como ele é inicialmente procoagulante, é importante você saber o que? Por essa razão, você tem que usar um anticoagulante de ponte. O que é um anticoagulante de ponte? Você começa com uma medicação que já anticoagula de cara, para já proteger esse paciente, enquanto você entra com a varfarina. Beleza? Então você começa com outro anticoagulante para depois entrar com ele, tá? Daí você tira a heparina, tira outra coisa que você estiver usando, quando o Marevan já estiver agindo. Aí sim você consegue usar, tá? Essa é a base de como que a gente costuma tratar esses pacientes quando a gente está, por exemplo, no sistema SUS, que o paciente não tem como usar um outro anticoagulante oral direto. A gente começa com uma heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada, tá? E associa a varfarina, tá? E daí o alvo da varfarina varia de acordo com o tipo de medicação que você tiver usando, com o tipo de doença. Você pode utilizar um INR entre 2 e 3 para a maior parte das doenças
E você tem alguns casos, na realidade você tem principalmente um caso em que você tem que usar uma anticoagulação entre 3 e 4, que é quando você tem um paciente que tem uma válvula intracardíaca metálica, tá? Tem alguns estudos que falam a respeito de no SAF você usar entre 3 e 4, mas não tem grandes consensos em relação a isso. O que tem de estudo fala principalmente de válvula intracardíaca metálica, beleza? A partir daí que a gente já pensa nisso. Tem alguns estudos que falam também o seguinte, só que você não tem grandes consensos. Até uns anos atrás, falavam de você entrar com aqueles esquemas, faz, sei lá, 3-2-1, faz 2-2-1, faz 2-1-1, como que você faz anticoagulante? Você não tem estudo que fala que você entrar com uma dose maior da varfarina, você faz esse paciente chegar no NR-alvo mais cedo. Tem alguns estudos que falam que sim, tem alguns estudos que falam que não, você não tem consenso. Tem estudo que chega a falar que se você começa a utilizar uma dose mais alta, você tem uma tendência de deixar esse paciente numa dosagem muito alta, você libera esse paciente com maior risco de sangramento. Tá? Mas não tem consenso. Então, como eu faço? Aí é nível de recomendação nível 4, opinião do Mané. O que a gente faz? Eu começo com heparina. Inicia com heparina de baixo peso molecular. Tá? Eu prefiro o Mareva, a heparina de baixo, a inoxa, que ela é mais simples. A dose da inoxa é 1 mg por quilo de 12 em 12. Tá? Enoxaparina, certo? Só que assim, lembrando em conta que se você tiver um paciente muito gordo, você tem que levar em conta que você pode perder a relação de peso real com o peso magro do paciente. Então, é uma coisa que a gente não consegue sempre. Se você precisar, anti-10A. Isso é importante você ter de conceito, tá? Mas faz, dosa, corrige, dosa, acabou. Geralmente é assim, tá? E daí geralmente começa como? 5 mg de varfarina uma vez ao dia, tá? E se você começou a dosar, a meia-vida do Marevan, da varfarina, é de 72 horas. Então o que acontece? Não adianta você dosar depois, tá? Não adianta você dosar na hora. Colheu hoje, dosa hoje. Não adianta, vai vir normal. Então o que você faz? Você dosa, claro, é legal você ter um inicial. Tem um inicial, para você ter certeza que esse paciente não tem alteração nenhuma a mais. E quando você for dosar o primeiro, para você realmente avaliar a dose, dosar no terceiro dia, tá? Por quê? Geralmente no terceiro dia que começa a querer virar isso daí, tá? Outra coisa que é importante da gente saber, o paciente é o seguinte, a varfarina, ela tem um problema que é o seguinte, a varfarina, ela passa, ela tem muita interação medicamentosa, tá? Para vocês terem uma noção de quanto isso interage. Para você ter uma ideia, vamos pegar um pouquinho mais pesado a farmacodinâmica da varfarina. Ela é absorvida pelo ilho terminal. Então, você já consegue pensar em quantas doenças que agem no ilho terminal. Você tem Crohn, retocolite, vários tipos de doença da parede do lumen da intestinal. Então, tem um monte de doença que pode ter interação com isso. Que mais? Ele é um antagonista competitivo. Da vitamina K. Se o cara come muita vitamina K, vai diminuir o efeito. Aí tá lógico, aí é o que todo mundo lembra, que é folha verde escuro. Folhas verde escuro. Tá? Aí vem o que? Aí vem espinafre, aí vem rúcula, aí vem, sei lá, almeirão, e a minha noção de culinária acabou, gente. Desculpa, nada pessoal, não entendo muito dessas coisas, tá? Até aí, beleza. Que mais? Ela vai no sangue carreado a albumina, tá? Quantas medicações vocês conhecem que vão carregar da albumina? Uma porrada, tá? Então, você tem um monte de medicação. Quando você tem alguma medicação que o paciente está usando que vai carregar da albumina, você aumenta a forma livre do Marevan, potencializa o efeito, tá? Que mais? Ela é degradada pelo citocromo P450. Quantas coisas vocês conhecem que são degradadas por isso? Uma porrada. Então, se você tem uma coisa que pega, sei lá, o cara tá tomando um Gardenal, tá tomando uma rifampicina, uma coisa assim, também é degradado por isso, ativa mais essa enzima e vai diminuir o efeito. Então é importante saber disso,
tá? Então, a partir daí, você já sabe que você tem várias coisas que podem alterar o efeito, tá? Então, o que que acontece? O que que aumenta o efeito aumenta o efeito? Tem vários, tá? Vou pegar só alguns que tem coisas que a gente acaba usando com frequência, tá? Amiodarona. Amiodarona é uma medicação que a gente usa muito para FA. Então, o paciente que tem FA, às vezes ele tem um risco trombótico, às vezes acaba precisando. A amiodarona, ela vai carregar da albumina, então ela aumenta o efeito, tá? A amiodarona potencializa o efeito do Marevan. Que mais? Outra coisa que parece absurdo, que a gente usa muito, ó, o halopurinol, tá? Que é o que a gente usa para gota. Tá? Também aumenta o efeito pela mesma razão. Que mais? Você tem o paracetamol. O Tilenol também pode potencializar o efeito. Esses pacientes, se você conseguir usar dipirona, é melhor. Tá? Que mais? Você tem as cefalosporinas. Tá? Até a cefalexina pode destruir. Tá? Esses são só alguns, tem muito mais. O que pode baixar o efeito? Tá? Diminuir o efeito. Diminuir é melhor que baixar, né? Diminui o efeito. O que mais pode ter? Você tem os hormônios tiroidianos, tá? Que mais? Os barbitúricos, que aí você entra carbamazepina, ou a carbamazepina. Se bem que, peraí, cadê? Barbitúrico não é carbamazepina, né? Mas tudo bem. Você tem, não, pera. Disfarça. Você tem os barbitúricos, você tem alguns antirretrovirais, tá? Alguns pacientes, às vezes, que você tem alguns antibióticos, tá? Como a rifampicina, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você tiver um paciente que tá usando, não, sei lá, uns anos atrás eu estava no mesmo dia de ambulatório, vinham 2 pacientes para eu acompanhar o INR lá no ambulatório lá do hospital onde que eu trabalho. Me apareceu me vinha um paciente que tinha um HIV positivo que estava fazendo tratamento de TB e me vinha no mesmo dia um paciente que estava tratando uma FA crônica. O paciente que tinha FA, eu mantinha esse paciente com 2,8, 3,2 de NR, usando 2,5 miligramas de Marevan, que é meio comprimido, a cada 3 dias, enquanto o outro paciente, que era o HIV positivo tomando esquema HIP, ele estava tomando 22,5 miligramas, que é 4 comprimidos e meio, mantendo o NR de 1,7, 1,8. Eu comecei a ficar com medo de dar uma dose mais alta. E os dois eu mandava vir com muita frequência por causa disso, tá? Que mais que a gente tem aqui de importante, que a gente tem que lembrar? O Marevan, ele tem outro detalhe que é importante. Ele também é sabidamente teratogênico, tá? Ele não tem como dar para gestante. Ele passa na placenta. E o que acontece? Ele tem uma taxa de até 10% de malformações. Tá? O que pode acontecer com esse moleque? Ele pode ter hipoplasia nasal. Tá? Ele pode ter alterações do sistema nervoso central. Tá? O que pode acontecer? Ele pode ter agenesia de corpo caloso. Tá? Ele pode ter atrofia óptica, atrofia do nervo óptico, tá? Que mais? Ele pode ter cegueira, tá? Em casos mais raros, você pode ter uma agenesia de um dos rins, tá? Você pode ter também anencefalia, microcefalia. Você pode ter alterações cardíacas, tá? Você pode ter fenda palatina. Resumindo, não dê na gestante, tá? E ele é contraindicado no primeiro trimestre por causa dessas alterações. As alterações do sistema nervoso central tem muita descrição de relatos de caso no terceiro trimestre de gestação, tá? E também tem outra, crianças nascer sangra. Então não é legal você deixar uma coisa que fica uma semana agindo, tem uma meia-vida muito longa de anticoagulante numa paciente dessas, tá? Então é importante ter isso em mente,
tá? Bom, até por volta de 2006, 2008, era só isso que a gente tinha, pessoal, a aula teria acabado por aqui. Mas aí, de 2009, 2008 para cá, começaram a surgir alguns anticoagulantes novos, que é o que a gente não eles estavam chamando de NOx, que são o que? Estava marcado como novos New Oral Anticoagulante System, alguma coisa assim, tá? E também é conhecido como DOAC, que são os anticoagulantes orais não que são diretos da via comum, tá? Tem dois tipos de anticoagulantes disso daí, tá? Que são os inibidores do fator 2, que você só tem 2A, tá? Que você só tem um no mercado, que é o da bigatrana, tá? Que é o Pradaxa, tá? E você tem os inibidores do fator 10, tá? Que são mais três que saíram no mercado, que são a rivaroxabana, tá? Que é o Xarelto, que todo mundo conhece. Você tem o apixaban, que é o Eliquis, e você tem também o outro que é o edoxaban, que foi o último que veio pro Brasil, que é o Lixiana, tá? E o que muda de um para o outro, tá? O que a gente tem de importante é o seguinte: você tem que eles são medicações que têm como eles agem eles têm efeito diretamente anticoagulante, tá? Eles têm uma meia-vida média que varia um pouquinho de um para o outro, mas geralmente acaba tendo uma média de 24 horas. Precisa confirmar isso em cada um deles, que tem umas mudanças em relação a isso, tá? Outra coisa que muda, alguns deles têm tem liberação para anticoagulação, alguns deles só para profilaxia, então muda algumas coisinhas, tá? Então, isso é uma coisa que é importante da gente ter em mente também. Dependendo do que a gente vai fazer, você tem alguns casos que a gente tem indicação. Aqui, ó, você tem isso aqui é de uma tese de mestrado da Universidade de Coimbra, que ele focou os anticoagulantes que tinha na época. Isso aqui é de antes de sair o edoxaban, tá? Então aqui ele comparou a varfarina, que é o Marevan, ele comparou a varfarina com o dabigatran, com o rivaroxaban e com o apixaban. Então o que ele viu foi o seguinte: o quanto que ele tem de biodisponibilidade, o quanto que ele vai para o sangue, quanto que é o tempo de meia-vida. A gente vê aqui a meia-vida do Marevan entre 4 a 5 dias. Daí a gente compara com o da Bigatran, que ele começa o efeito em 2 horas, o rivaroxaban 1 a 4 horas, 3 a 4 horas. E aqui você vê que a meia-vida do Dabigatran e dos outros é mais baixa, tá vendo? Que mais? Como que é a excreção deles? A gente vê que a excreção deles também é um pouquinho diferente, tá vendo? Então eles podem alterar tanto com função hepática quanto com função renal, isso é importante de ver. Que mais? Eles têm menos interação? Tem, eles têm menos interação do que a varfarina, mas tem também. Então você não pode deixar de ver isso. A gente vê que a varfarina, ela age no citocromo P450 e em mais alguns lugares. Você vê que alguns deles também agem. O dabigatran, ele é menos degradado pelo P450, mas o rivaroxaban e o apixaban, eles são, tá? Que mais? O dabigatran, ele é o único que, por enquanto, ele já tem um antídoto, que chama Praxbind, que é esse nome escroto aqui, ó, idarucizumab, tá? Idarucizumab. Aqui, ó, o antídoto, que é o idarucizumab, tá? Que o nome dele é o Praxbind, tá? Sinceramente, ele é caro, que é uma coisa impressionante o reversor dele, mas existe. Outra coisa que eles estão estudando ainda, só que não tem liberação do FDA ainda, é esse daqui, ó. Cadê esse Andexanet Alpha, tá? Só que ele não tem nem liberação ainda, Andexanet Alpha, tá? Só que ele não tem liberação, que é ele é um outro antídoto que eles estão estudando ainda, que esse aqui talvez ele venha para o mercado daqui a algum tempo, que ele vai para o rivaroxaban, ele vai para o apixaban e ele também age no edoxaban, tá? Só que ainda não tem liberação do FDA e não tá no mercado ainda. Eles estão fazendo estudos ainda para ver se é seguro essa coisa,
tá? Então a gente tem que levar em consideração isso daí, até que ponto é seguro de fazer essas coisas, tá? Que mais que a gente tem? Você tem que saber as diferenças entre eles, quando que a gente usa um, quando usa o outro. O que a gente tem de estudo? Você tem uma série de estudos que fala qual deles tem, em relação a, você tem alguns que tem mais interação com tem mais interação medicamentosa, outros têm menos. Como você tem essa situação, você tem uma situação que é muito comum, que é o seguinte: o paciente que um dos principais fatores de riscos para evento trombótico é câncer, né? Então o que acontece? Se o paciente tem algum tipo de neoplasia, o que acontece? O paciente com neoplasia, ele é um paciente já trombogênico, tá? E os estudos falam o seguinte: o paciente que tem TVP de repetição com neoplasia ativa, ele é um paciente que, quando você utiliza o Marevan, ele continua trombogênico. Você tem alguns estudos que falam isso. Então, o paciente que tem TVP de repetição com neoplasia ativa, a principal indicação dele é você, até um poucos anos atrás, era você deixar esse cara só com a aparelho de baixo peso molecular, tá? Só que aí vem aquela coisa, qual que é o grau de aderência de uma pessoa, de um paciente, se esse paciente vai ficar usando uma medicação injetável para a vida? Esse cara não vai usar para a vida isso, porque ele simplesmente vai desencanar de usar isso, porque ele vai cansar, tá? Eu sei que não é o ideal, eu sei que não é uma coisa que é legal, mas não é bom, mas é esperado que a pessoa chegue uma hora que ele não vai querer continuar esse tipo de tratamento. Então ele vai parar de alguma forma, tá? Então, tiveram dois estudos grandes para comparar esses anticoagulantes novos em relação ao tratamento de TVP de repetição no paciente com câncer. Tá? Então teve dois estudos, um que comparou o Rivaroxaban, um que comparou o Edoxaban. Tá? Então hoje a gente sabe que o Edoxaban, esse estudo é recente, esse estudo saiu agora em 2019, ele tem um resultado bom no paciente com câncer, que é equivalente à heparina. Tá? Então, ele tem um resultado, ele é equivalente à heparina de baixo peso molecular na prevenção de recorrência de TEV, que é evento trombótico ou tromboembólico, no paciente com câncer. No paciente com câncer. Tá? Isso aí, se vocês quiserem pegar o estudo, foi o Hokusai DVT Câncer. Tá? Saiu esse ano esse estudo, tá? E eles tentaram fazer um estudo semelhante, eles tinham feito um estudo semelhante com o Rivaroxaban. Só que esse estudo com o Rivaroxaban mostrou que a taxa de retrombose era maior. O estudo que eles fizeram, vocês devem ter, se vocês forem procurar isso, vocês vão ver muita gente falando isso usando termos técnicos, falando o nome dos estudos. Esse daí é o SELECT-D, tá? Que foi com o Rivaroxaban, mostrando que a ideia de você usar a heparina de baixo peso é melhor do que o Rivaroxaban nesses casos. Tá? O que mais que a gente tem de interessante? Em relação à dose para anticoagulação, você tem o seguinte: o dabigatran, a dose plena qual que é? Aqui, ó. Cadê? Vamos voltar aqui com o nosso negocinho. Cadê? A gente tem o seguinte: você tem o quê? Você tem que o Rivaroxaban, a dose plena dele qual que é? 15 miligramas de 12 em 12 nos primeiros dias, por 21 dias, né? E depois você vai usar 20 miligramas uma vez ao dia, tá? Lembrando que doses acima de 15 miligramas, igual ou acima de 15 miligramas, tem que dar com comida, porque aumenta a biodisponibilidade. Os outros não têm tração com isso. O dabigatran, ele, você precisa de ponte, tá? Você precisa de 5 dias, de heparina de baixo peso molecular antes, tá? Por causa da taxa de retrombose que é maior. E depois você dá 150 miligramas de 12 em 12 horas e mantém esse cara com 150 de 12 em 12. O apixaban, o que você dá? Também você dá, você começa com 10 miligramas de 12 em 12 horas, uma dose mais alta, só que só por 7 dias. E depois você baixa para 5 miligramas de 12 em 12 horas. Tá? Também é de 12 em 12. Esse aqui não precisa da heparina de baixo peso. E o outro que tem é o Edoxaban, que também precisa da heparina de baixo peso por 5 dias. Tá? E depois você deixa esse cara com 60 miligramas uma vez ao dia.
Existe correção de dose? Existe. Para o edoxaban, quando o paciente tem menos de 60 quilos, tá? Ou tem um clearance de creatinina entre 50 e 30, tá? Você pode usar 30 mg dia, tá? O dabigatrana não tem correção. O rivaroxabana, quando você tem o paciente com o clearance de creatinina mais baixo, se o clearance de creatinina for entre 50 e 30, você deixa ele com 15 mg dia, ao invés de usar 20, tá? O dabigatrana não tem correção para pleno, o apixaban não tem correção para pleno, tá? Levando em conta que esses pacientes, eles têm uma coisa que é o seguinte: se você pegar esses pacientes e você se você tiver alteração de função hepática, você não pode ficar dando alguns anticoagulantes aqui, tá? Isso é importante você ter isso. Então, outra coisa, esses pacientes, o rivaroxaban tem estudo para profilaxia, dabigatran tem estudo para profilaxia, a apixaban tem estudo para profilaxia, para você evitar trombose, primário, o paciente nunca teve. O edoxaban só tem estudo para anticoagulação, ele não dá para a gente usar para profilaxia em momento algum, ele não tem nem dose definida para isso, tá? Isso é importante a gente saber, tá? Que mais? Então a gente vai fazer o seguinte, quando a gente usa cada um deles. Aqui é uma das coisas mais legais que tem, ó. Isso aqui é o seguinte, você tem estudo para quê, ó? Outra coisa, em relação à gestação, simplesmente não tem estudo para eles. Se não tem estudo, é melhor você não dar, porque a gente não sabe ainda se é teratogênico ou não. Então aqui a gente tem o seguinte, agora é um outro momento de tela bem legal. Porque você vai ter o seguinte, essa aula é pesada, né, gente? Mas ela acaba sendo bem prática para isso. Você tem um paciente que tem FA, o que você pode dar pro cara? Você pode deixar esse cara com heparina de baixo peso para a vida? Até pode, mas não é o ideal, tá? Então você deixa o cara com alguma coisa oral. Você tem estudo tanto para varfarina, quanto para o dabigatran, quanto para o rivaroxaban, pixaban ou edoxaban, então não importa. Você pode usar qualquer NOC, você pode usar qualquer um dos anticoagulantes orais. Para profilaxia em cirurgia ortopédica, você pode usar, tá? Todos eles, tá? Aqui era para estar também o dabigatran, tem também estudo para isso, tá? Tá errado aqui. O dabigatran tem estudo para cá. Aqui era para ter um X. Tá, peraí, só um segundinho, vamos já corrigir para melhorar o seu negocinho. Aqui. Tá aqui, pronto, está corrigido o nosso negócio, tá? Então, o que mais que a gente tem aqui? O edoxaban não tem. Você pode usar heparina, pode usar qualquer um deles. Peraí, aqui está, não tem peraí, cadê? Você não pode usar a varfarina. Tá errado aqui, ó. Pronto, agora tá corrigido. Que mais? Tratamento de TVP, você pode usar todos eles. Que mais? Prótese valvar. Quando você tem uma prótese intracardíaca, você não tem estudo ainda falando dos anticoagulantes novos. E aí, por enquanto, o que tem de estudo mostra que a taxa de sangramento, a taxa de embolização ainda é maior. Então, aí a saída é a varfarina. Aí, paciência. Que mais? Em relação a paciente que já teve TVP antes e tem câncer ativo. Os que têm de estudo, por enquanto, falam que o que é mais seguro é você usar o edoxaban e usar a heparina de baixo peso. Tá? Se o paciente não tem tanta aderência, o que você tem que fazer? Você tem que usar uma coisa que tenha utilização menos vezes no dia, fica mais fácil do cara utilizar. Então você pode lançar mão do edoxaban, ou do rivaroxaban, ou do marevan. Por quê? Porque o dabigatran é 2 vezes ao dia e o apixaban também 2 vezes ao dia. E a heparina de baixo peso, se o cara não aceita nenhuma coisa que seja mais de uma vez ao dia, imagina o cara ter que tomar alguma coisa que tenha alteração que o cara tem que ficar funcionando. Aí ferrou, né? Se o paciente tem insuficiência renal com um clearance entre 30 e 50, você pode ajustar com o marevan? Pode. Você pode ajustar o rivaroxaban, o apixaban e o edoxaban? Pode. O apixaban não tem correção, mas ele tem estudo até clearance de 15, então você pode usar. A heparina de baixo peso ela só é contraindicada com clearance abaixo de 30, tá? Quando o clearance é abaixo de 30, aí o que sobrou para você foi a heparina não fracionada ou a varfarina, tá? Se o paciente tem insuficiência hepática, você não pode usar. Você está contraindicado tanto da dabigatran, todos os anticoagulantes novos,
tá? No paciente que tem insuficiência hepática Child B ou C, então você não pode usar. Se o paciente tem trombofilia SAF triplo positivo, que é anticoagulante lúpico, que tem 3 fatores a mais, você tem uma taxa de retrombose muito maior, então você acaba tendo que usar varfarina. E na grávida, o que você faz? Você não pode usar varfarina, porque você sabe que dá merda. E os outros anticoagulantes você não tem estudo, então sobrou só a heparina. Você pode usar a heparina de baixo peso. Beleza? Esse quadrinho aqui é fantástico, isso aqui dá uma revisada pro mundo, tá? Aí depois das correçõezinhas que a gente já fez aqui, aí tá lindo, tá? O que mais que a gente tem aqui, ó? Que é importante da gente lembrar. Você tem outros, por exemplo, quando você tem um paciente que você. Quando a gente tem, por exemplo, o HIT2, você está usando heparina, esse cara não tem como usar uma medicação oral, você pode usar uma outra medicação que é o Fundaparinux. O Fundaparinux tem no Brasil, é o Aristra, tá? O Aristra ele é o seguinte, ele tem uma ação subcutânea e ele é um análogo da heparina, tá? Então, e ele tem dose plena, tá? A dose plena dele é, se eu não me engano, 7,5 miligramas de 12 em 12 horas, subcutâneo, tá? Então, a gente consegue, se você tiver um paciente que tá, sei lá, tá entubado, tá grave, tá todo ferrado, não tem como você dar na oral, você pode usar o Fundaparinux. O Fundaparinux, ele tem no SUS, tá, gente? Isso é importante saber. Nem sempre tem em todos os hospitais, mas é uma coisa que tem, você consegue usar. Pessoal, acho que a gente matou tudo, tá? Acho que a gente pegou um pouquinho de tudo, deu uma revisada legal dos anticoagulantes novos, tá? E pegou um tema que assim, desculpa, outra coisa. Tem só mais uma. Se você procurar estudo, você vai achar uma coisa de você usar pro HIT2 uma outra coisa que não é o Fundaparinux. A primeira opção, o Fundaparinux ele é a segunda escolha. É que a primeira escolha não tem no Brasil, que é a Danaparina. Danaparina. Tá? Só que a Danaparina não tem no Brasil. Que é a primeira escolha no HIT2. Tá? Quando você não pode usar, teoricamente você teria que usar o danaparinoide. Tá? É isso que você vai achar nos estudos. Só que aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil que a gente tem é o Fundaparinux, é o que tem para hoje. Tá? Tem alguns estudos novos falando de usar anticoagulante novo, de você usar o Edoxaban, de você usar o Rivaroxaban, mas ainda não é consenso. E o paciente precisa conseguir receber medicação oral. Pessoal, matamos, derrubamos a anticoagulação, vamos resolver essa coisa. Semana que vem a gente vai pegar outro tema, vamos ver, eu vou pensar no decorrer da semana e a gente pensa aí. Eu vou mandar um questionário nos stories aí no Instagram e a gente vê qual vai ser a próxima. Beleza? Daí a gente vai chegar, vamos ver o que a gente pega, vamos ver o que tem para hoje, vamos derrubar, tá? Vamos derrubar todos os temas de vascular, um de cada vez. Vamos deixar essa coisa fácil para você. Falou!